Se a gente tem a intenção de resolver, de superar alguma compulsão, algum vício, é bem importante que a gente entenda o processo de como isso ocorre, de como ocorrem essas compulsões. Imagina uma situação, a gente está numa cena, num cenário de perigo, onde a gente está correndo risco, a gente leva um grande susto. No nosso corpo, a gente registra muitas informações e a gente sente essas informações, as informações são traduzidas no nosso corpo através das emoções. E aí a gente pode falar das emoções viscerais. A gente pode sentir uma dor de estômago, a gente pode sentir um aperto na garganta, a gente pode passar mal, inclusive ficar tonto, passou por um susto muito grande. Então, o nosso corpo, ele registra essas informações do meio e aí ele responde através dessas emoções, né? Através desses retornos que a gente sente no corpo. As compulsões, elas também acontecem dessa forma. Ou seja, alguma coisa é acionada no nosso inconsciente, muitas vezes, a gente não percebe isso conscientemente, e seja por algum trauma, seja por algum acontecimento difícil, e essa compulsão, essa comida exagerada, às vezes o vício no álcool ou o excesso, né, de consumo de álcool, de cigarro, de jogo, de compra, seja o que for. Essas atitudes que a gente encontra, né, através de ações, elas vão no sentido de apaziguar as emoções difíceis que a gente imagina que vai sentir. Às vezes é como se a gente estivesse se preparando para repetir, para experimentar novamente alguma situação difícil. E a gente usa de forma inconsciente, inclusive porque a gente fala, é uma emoção visceral, não é algo muito pensado, né? Então a gente usa esses artifícios que nos prejudicam bastante, mas de uma forma a apaziguar as dores, apaziguar os efeitos de supostas emoções difíceis que a gente imagina que vai se deparar logo ali na frente. E as compulsões, elas também podem ser construídas a partir de alguns hábitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, por causa da nossa cultura, da convivência com pessoas, maneiras que a gente vai encontrando. Isso é de forma inconsciente, a gente não decide muito isso, né? Mas maneiras que a gente vai encontrando de como se fosse contrabalancear, né? Aconteceu uma coisa difícil, eu estou muito cansado, eu passei por situações que foram muito desagradáveis, e aí a gente pensa que vai compensar, né? Então a gente vai tentando, é uma tentativa de compensação, através de ações, através de atitudes, né? Que a gente acha, aqui eu vou ter um conforto. Então a gente vai recorrer à comida, a gente recorre a cigarro, a drogas, a jogo, a compras desnecessárias, né? E essas coisas, elas até têm um efeito momentâneo positivo, porque elas apaziguam, elas trazem alguma sensação boa naquele momento. Então elas contrabalanceiam aquelas coisas difíceis que a gente sente, né? E às vezes essas coisas difíceis, elas não precisam estar acontecendo no mundo real. Elas podem estar acontecendo apenas na nossa mente, né? Um exemplo. Eu tô sentindo muito medo, muita ansiedade, eu tô com muita coisa no meu trabalho, não consigo dar conta. Então eu chego em casa de tardinha, vou lá e abro uma cerveja, aí tomo mais uma, e aí assim vai no dia seguinte e no outro também, né? Ou numa outra situação, a pessoa não se sente bem consigo mesma, ela não consegue se colocar, se posicionar no mundo, ela não encontra nada que ela goste de fazer. E aí isso gera uma sensação ruim para ela, uma sensação de desconforto profundo. Aí daqui a um pouco ela compensa em compras. Ela começa a comprar coisas que de repente ela nunca vai usar. Mas ela acha que naquilo lá ela vai encontrar o que internamente ela não encontrou.
Então, a gente precisa compreender esse mecanismo para que a gente consiga entender onde a gente pode buscar recursos para não necessitar mais do efeito que essas compulsões nos oportunizam. É isso, não é negar, não é julgar ou, né, demonizar as compulsões, porque elas não resolvem fazer isso. Então a gente precisa compreender o mecanismo, e isso é um mecanismo individual, né? Cada um tem o seu, é importante a gente considerar essa questão sempre. Mas enfim, o que define uma compulsão? Como é que a gente sabe o que são compulsões ou não são? Eu penso que uma compulsão, ela pode ser definida, ela pode ser qualificada como algo que supostamente vai nos trazer um bem-estar, mas o efeito dela não é de bem-estar. Ela nos causa emoções futuras desagradáveis. Ela nos causa depois mal-estar, né? O efeito posterior é de mal-estar. E geralmente essas compulsões a gente não consegue controlar. São as compulsões que nos controlam. Eu acho que a gente não precisa engessar muito. Às vezes a gente fica no lugar comum, né? Fala sobre bebida alcoólica, cigarro, drogas, fala sobre jogo, outras questões, até, né, questão de internet, redes sociais, comida. Mas a gente também pode falar sobre compulsões emocionais, compulsões de comportamento. Isso também é compulsão. Às vezes a gente não quer sentir determinada coisa. Eu não quero sentir ciúmes do meu parceiro, mas é algo incontrolável. Eu não quero brigar, eu não quero me irritar em demasia com as pessoas, mas isso é incontrolável. Eu tenho, parece, uma vontade de caçar briga com os outros. Então, às vezes, a compulsão ela pode estar escondida também nos nossos comportamentos mais sutis. Não apenas nessas coisas óbvias que a gente fala, né? Que comida, enfim. Então, é por isso que é importante a gente fazer uma investigação acerca das nossas, né, compulsões pessoais, no sentido de conseguir resolver isso, até porque a gente consegue identificar que elas nos trazem um grau de sofrimento. A gente não tem uma liberdade, de repente, que a gente gostaria, porque elas estão no comando. Elas que estão guiando a carroça e não é a gente que está guiando. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia para a gente identificar as nossas próprias compulsões. E para que identificar? No sentido de buscar alguma forma de superá-las, né? E aí, nesse caso, eu gosto bastante de algumas práticas, seja a constelação familiar, seja a psicanálise, sejam algumas outras terapias que abordam essa questão, né, de ir na raiz dos problemas no sentido de conseguir resolver essas questões.